Olá, galerinha, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Everton Seixas Cardoso, tudo bem com vocês? Professor de História. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a Primeira República, também chamado de República Velha. Estou aqui, ó, tendo inspirado a Copa, mas uma camisa que mistura rock com futebol. Quem conhece a banda nacional dos maiores do Brasil? Sepultura, Sepultura do Brasil. Mas vamos lá. Na aula passada, nós estudamos sobre a República Velha e entendemos principalmente a questão política. Quem podia participar, quem podia votar, como era formada a escolha dos presidentes, a questão da política dos governadores, a República do Café com Leite e o voto de Cabresto. Então, isso foi tema da nossa aula passada. E hoje nós vamos observar e ver também a situação da população brasileira em geral em relação à República e também vamos observar os grandes conflitos que aconteceram nesse período. Nós tivemos conflitos populares, como a vacina, a chibata, contestado, canudos e o cangaço. A gente vai entender como esses conflitos teve a participação popular por questões que estavam simplesmente cansados, onde o Estado, o governo brasileiro, essa Primeira República, não estava os atendendo. E assim gerou uma série de conflitos. E como o governo tratou esses conflitos. Então vamos observar. Então, como eu já falei, o que a gente estudou na semana passada, nesse mesmo capítulo, foi a questão da política do café com leite. Lembrando que essa política do café com leite eram pessoas, políticos ligados aos grandes latifúndios de café de São Paulo e também à produção de leite através da vaca em Minas Gerais, do rebanho bovino. Mas o que acontece? Eles indicavam os políticos e ficavam se revezando o poder. Ora um presidente de São Paulo, ora um presidente de Minas Gerais. Mas isso tudo era controlado pelo voto de cabresto naquele sistema chamado de política dos governadores, onde o presidente manda dinheiro para o governador, que manda dinheiro para o prefeito. Então, o presidente, o governador do estado e o prefeito mandavam dinheiro, e lá o prefeito, que é um parente de um coronel, e esse coronel mandava seus capangas irem atrás dos eleitores, porque o voto era aberto, em cédula, e quando a pessoa votava, os capangas do coronel ficavam vigiando para ver se estavam votando no político que eram ligados ao coronel, ao prefeito, ao governador que mandava dinheiro e também ao presidente que mandava dinheiro. Se votasse diferente, aí tinha um voto cabresto. Muitos eleitores eram reprimidos e até apanhavam. E assim mantinham o controle da eleição e sempre mantendo esse mesmo grupo de São Paulo e Minas no poder. Então, isso foi a política do café com leite, talvez chamar de política dos governadores, ou a república dos coronéis. Então, a gente vê que tem várias definições, vários nomes, mas lembrando que é o coronel lá de baixo até o presidente lá em cima, controlando esse sistema político, chamado de voto de cabresto, tá? Ou eleição do cacete, como se chama. Mas o que acontece? Dentro dessa política, a população brasileira, principalmente os fazendeiros, precisavam de mão de obra para trabalhar. Quando o Brasil era um império, esses fazendeiros recorriam à mão de obra negra escravagista. Então, os negros que eram capturados lá no continente africano, dentro de um transporte navio negreiro, e eram vendidos no Brasil, no comércio de tráfico de escravos, era a mão de obra que existia, principalmente nas fazendas de café. Mas antes do fim da República, você tem o quê? Quando a República cai, acaba, você tem o fim da escravidão. E, e daí, esses grandes fazendeiros latifundiários, eles simplesmente preferem trazer imigrantes estrangeiros, principalmente da Europa, para poder simplesmente trabalhar nas fazendas. Então, gente, o que acontece? Eles buscaram recorrer à mão de obra de imigrantes europeus, ao invés de pagar um salário para um negro que agora não é mais escravizado, então é liberto. Disso surgiram muitos discursos, muitos debates sobre essa questão do branqueamento. Nessa época, infelizmente, a gente viu políticos no palanque, no nosso parlamento,
dizendo que o Brasil precisava embranquecer a pele, estilo Uruguai e Argentina. Diz que o Brasil é um país pardo e negro. Gente, que absurdo isso aí. E eles queriam trazer imigrantes europeus para poder trabalhar nas fazendas, buscando esse branqueamento. Isso é chamado de racismo estrutural. Que muitas vezes vocês escutem hoje as palavras, não, que é esse racismo estrutural. É simplesmente isso, porque alguns políticos desse período disseram que havia uma necessidade de fazer um branqueamento da população, trazendo imigrantes, ao invés de contratarem negros africanos para poder trabalhar nas suas fazendas. Na Europa, principalmente a Itália, Alemanha, Irlanda, você tinha uma população, uma mão de obra muito grande desses europeus que não conseguiam arrumar emprego no seu país de origem, na sua nação de origem. Muitos viajaram para os Estados Unidos, Argentina, Uruguai e também o Brasil. Então, os fazendeiros pagavam a passagem para que eles chegassem aqui e eram contratados para começarem a trabalhar nas fazendas. Mas, galerinha, o que acontece? Em algumas fazendas do Brasil, pelo interior do Brasil, principalmente São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, onde tinha grande produção de café, muitos fazendeiros diziam que, ó, vocês imigrantes chegam com sua família, tá, o homem, a mulher, seus filhos, vão trabalhar na minha fazenda, e super felizes que vão receber o salário, mas eles falam, ó, vocês vão ter que bancar o custo da viagem. A viagem que durava umas 2 semanas, 20 barcos da Europa para os Estados Unidos, é uma viagem caríssima. E esses imigrantes ficavam assustados. Falaram, nossa, mas eu vou ter que pagar essa viagem? Sim, tem que pagar a viagem. E muitos ficaram 6 meses até um ano trabalhando de graça para somente pagar essa viagem. Olha que estratégia maliciosa, terrível, que alguns fazendeiros utilizaram para simplesmente continuar tendo uma mão de obra sem nenhum tipo de custo. Isso aconteceu. E o governo simplesmente não fez nada para acabar com isso. Isso acabou acontecendo em muitas fazendas, com muitos fazendeiros, e foi uma realidade muito triste. Mas milhares de imigrantes, principalmente da Itália, que ficaram no interior de São Paulo, chegaram aqui para começar a trabalhar. Tivemos também imigrantes alemães, poloneses, que chegaram no estado do Paraná, Santa Catarina, indo para o interior para trabalhar nas fazendas. E assim você vê que nesses estados, a população branca é muito superior à população parda e negra, por causa desses imigrantes que chegaram aqui no Brasil. O que acontece? As pessoas que vêm para trabalhar, muitos não conseguiam se adaptar à realidade das fazendas e acabavam migrando para as cidades. E São Paulo, que nessa época era menor que o Rio de Janeiro e também Salvador, começa a se transformar na maior metrópole do Brasil, a mais populosa. Por quê? Muitos desses imigrantes chegavam e não se adaptavam a trabalhar no interior e procuravam para trabalhar simplesmente no centro de São Paulo, nas primeiras fábricas que nasceram no nosso país, principalmente italianos. E muitos trabalhavam com sua família, homens, mulheres, crianças, morando em cortiços terríveis para poder trabalhar nessas pequenas fábricas, as primeiras fábricas do Brasil, em São Paulo. E assim, São Paulo vai se transformando. A cidade de São Paulo, nessa época, era a quarta ou a quinta maior do Brasil. E até no fim da República Velha, em 1930, já estava do tamanho do Rio de Janeiro, disputando qual seria a maior cidade do Brasil, Rio de Janeiro ou São Paulo, do tamanho de população. E hoje São Paulo é a maior cidade do Brasil. E o que acontece? Esses imigrantes que vieram da Europa, muitos conheciam movimentos de trabalhadores sindicais que questionavam as más condições de trabalho, questão de salário, questão de jornada de trabalho, 6 por 1, trabalhar 12, 14 horas por dia. E eles começaram a trazer essas ideias e começaram a formar os primeiros movimentos sindicais de grevistas, cobrando dos donos das fábricas no Brasil para simplesmente observar e trazer melhores condições de trabalho. Então, os primeiros movimentos sindicais do Brasil vão nascer nesse período. O que acontece? Dentre as revoltas de grandes proporções, que vou destacar aqui, Chibata, Vacina, Contestado, Cangaço e Canudos, vamos começar com uma revolta muito curiosa
chamada Revolta da Vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1904. Gente, o Rio de Janeiro, nesse período, era uma cidade muito suja. Navios, os imigrantes que chegavam a passar pelo Rio de Janeiro, reclamavam da sujeira que existia na cidade. Uma cidade muito apertada, muito suja, muitos moradores. E daí, o prefeito da cidade, Pereira Passos, ele simplesmente disse que várias capitais, já que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil naquela época, estão passando por um período de modernização. O que seria essa modernização? Eles estavam aumentando as principais vias, as principais ruas, porque você está começando a ter um tipo de transporte diferente, os bondes elétricos, os carros, o nascimento dos carros estão surgindo e precisavam largar as ruas. Com isso, precisavam retirar vários moradores, destruir vários prédios, principalmente cortiços, para que essas ruas aumentassem, largassem. Com isso, Pereira Passos fez um movimento de simplesmente retirar vários moradores, os mais pobres, do centro do Rio de Janeiro. Houve uma derrubada geral dos cortiços. Só que essa população não queria migrar para o interior, queria continuar na capital. E muitos começaram a subir os morros. Com isso, a cidade do Rio de Janeiro continuou ficando muito suja. O Pereira Passos fez até um movimento para tentar acabar com os ratos das cidades, por causa da transmissão de doenças. Ele falou, quem trazer um rato morto vai ganhar uma quantia, um valor. Teve gente que começou a criar ratos para vender para o governo, ou vender para os vizinhos. O absurdo. Então, o Rio de Janeiro, por ser uma cidade muito suja, começou a ter uma série de epidemias, varíola, febre amarela. E o que fazer então? Pereira Passos buscou então um médico brasileiro, Oswaldo Cruz, que estudava no Instituto Pasteur, lá na França, e ele virou secretário de saúde do Rio de Janeiro e perguntava o que nós podemos fazer para acabar com essas epidemias de varíola, febre amarela, entre outras doenças. E ele falou, na Europa nós estamos começando a fazer uma onda de vacinação, vacinando a população, e assim a gente consegue diminuir essas doenças. Então Pereira Passos pediu, fez um edital e falou, população, nós temos que simplesmente vacinar o povo para evitar as doenças. Mas o que acontece? A oposição aproveitou essa questão da vacina e começou a criar vários mitos, dizendo que os funcionários do Estado, os enfermeiros, iriam invadir a sua casa, iriam vacinar você à força. E ainda que muitos iam tirar a roupa das suas filhas, das suas esposas, iriam com a seringa para poder tacar a vacina no braço, mas eles falam que eram nas nádegas. E quem sabe aonde poderia pegar. Com isso, a população ficou revoltada. A população simplesmente falou, não, nós não iremos vacinar, abaixa a vacina. Quando chegou a carroça lá com os enfermeiros, em vários bairros do Rio de Janeiro, para poder vacinar, a população, com paus e pedras, começou a receber esses enfermeiros, espancando esses enfermeiros. Falavam, vocês aqui não entram, vocês não irão invadir nossas casas, vocês não irão mexer no corpo das nossas filhas e das nossas mulheres. Gente, foi um quebra-quebra terrível, que o governador teve a necessidade de chamar o exército para simplesmente abafar essas rebeliões que se espalhou por todo o centro de Janeiro. Foi terrível. Muitas pessoas foram presas, muitas pessoas apanharam, e o governo tem que passar assim, mais de um ano para explicar para a população que a vacinação era necessária. E até a população ter essa consciência. E assim começou a vacinar o povo. Mas com isso, estourou essa grande revolta, que de alguma forma, muito curiosa, o que aconteceu. A necessidade de vacinar, uma cidade muito suja, para diminuir as epidemias, mas aconteceu simplesmente, vamos dizer assim, a oposição utilizando de mitos, lendas, a fake news de hoje, para simplesmente fazer a cabeça do povo, e o povo contra a vacinação, e acabou estourando a revolta da vacina no Rio de Janeiro. Outra revolta que aconteceu no Rio de Janeiro vai ser a revolta chibata. No caso foi bem na época do governo de Hermes da Fonseca, quando o Hermes da Fonseca estava sendo titulado como presidente do Brasil.
O que acontece? Naquela época, os marinheiros eles tinham um tratamento com castigos físicos. Se de repente o marinheiro fosse indisciplinado, era tratado com castigos físicos. E um deles, João Cândido, um líder marinheiro chamado Almirante Negro. A maioria dos marinheiros eram pessoas assim, mais humildes. E ele disse assim: ó, nós temos que acabar com esses castigos físicos da Marinha. Há sim as regras, há sim a disciplina, mas não pode ter castigo físico. Então, na posse do presidente Hermes da Fonseca, João Cândido sequestrou um navio de guerra e ameaçou bombardear o palácio do Rio de Janeiro se não acabasse com a chibata. Hermes da Fonseca, sentindo-se ameaçado, decretou o fim da chibata. Mas no dia seguinte, quando João Cândido e os marujos simplesmente entregaram o navio, eles foram presos. Falaram, vocês irão servir de exemplo, o que vocês fizeram. João Cândido foi até mandado para a região norte, para ficar aqui, assim, que era uma forma de você tirar líderes rebeldes do centro da cidade e ficar bem afastado do Brasil. Em alguns países, te mandavam para ilhas. No caso dos Estados Unidos, a famosa ilha de Alcatraz. A França tinha uma ilha também, onde mandavam seus presos. Um deles, Napoleão Bonaparte, ficou preso em uma ilha. No Brasil tinha também, em Fernando de Noronha, uma prisão. Mas mandaram para a região norte para ficar bem afastado. Mas depois João Cândido foi solto e voltou para o Brasil. Mas assim conseguiu. Mas ele foi um grande líder que conseguiu acabar com a chibata, castigos físicos para os marujos da Marinha. Duas grandes revoltas que aconteceram também foi a de Canudos, na Bahia, e o contestado ali em Santa Catarina, no Paraná. Então, gente, essas duas grandes revoltas, Canudos e também contestado, elas aconteceram simplesmente por uma questão de terra. Terra para a população mais pobre. Lembrando que a lei das terras, que foi aprovada durante o Império, e a lei dos torrentes, que foi também aprovada no começo da República Brasileira, dificultava o acesso à terra à população mais pobre. Não existia reforma agrária, somente os ricos, muitos deles podiam comprar terra, ou descendentes dos ricos que chegaram ao Brasil, tomaram posse de terra e ficaram por lá o resto da vida, e não devolveram. E o que acontece? Grande parte de pessoas camponesas pobres que não tinham acesso à terra começou a contestar e buscar um local para criar sua rocinha e viver com sua família. No caso da Bahia, e também assim, tanto assim Canudos contestado, rapidamente, tem uma questão muito importante de falar, o messianismo, antes de eu explicar cada uma dessas de forma separada. O messianismo, gente, é uma expressão utilizada para líderes religiosos que conseguiram conduzir a população para brigar, para reivindicar mais direitos. No caso da Bahia, da Revolta de Canudos, foi o grande líder Antônio Conselheiro. Ele não era um religioso de formação. E depois que ele separou sua esposa, dizem que a esposa o traiu e ficou assim, bem deprimido, ele começou a viver muito na porta das igrejas e fazer pregações para a população mais pobre. E acabou virando líder religioso. Então, ele não era um religioso de formação. E ele começou a conduzir essa população pobre para buscar um local para viver e criar uma roça e viver com sua família. E viajando pelo interior da Bahia, eles encontraram uma região que não tinha posse e lá criaram a Vila de Canudos. O que acontece? A Vila de Canudos, no começo, tinha mais de 5.000 pessoas, foram crescendo no decorrer do tempo, e eles começaram a construir uma grande igreja. E eles arrumaram um fundo, dinheiro para construir, fizeram uma solicitação de uma entrega de madeira para poder construir essa igreja. O que acontece é que quando essa madeira chegou numa cidade bem próxima da Vila de Canudos, e mais de 1.000 pessoas foram com suas carroças de Canudos para buscar essa madeira, o prefeito da cidade achou que era uma rebelião estilo cangaço, vou falar já já, e começou a dar tiro. Ele chamou os policiais, a guarda da prefeitura, e começou a trocar tiro com os Canudos, com a população de Canudos. E o que acontece é que essa guarda acabou morrendo.
Mas mesmo assim, a população pegou essa madeira e voltou para Canudos. Quando essa notícia chegou no estado, capital, Salvador, e também na sede do Brasil, no Rio de Janeiro, simplesmente disseram que era um movimento contra a República Brasileira, que deveria ser destruída. Olha que absurdo. Nessa época, o presidente Prudente Moraes mandou sua tropa, é, sua tropa para a Bahia e lá acabar com esse movimento. Só que a tropa que não conhecia a realidade do Nordeste, quando chegou em Salvador e viajou até Canudos, que foi bem no interior da Bahia, Bahia é um dos maiores estados do Brasil, a tropa chegou faminta e cansada. E a população de Canudos simplesmente venceu essa tropa. Aí, galerinha, estourou no Brasil todo que Canudos é uma vila contra a República que poderia tomar o poder. Foi necessário, então, chamar todo o exército brasileiro e mandar para Canudos. E eles sitiaram a cidade. Foi um conflito que durou mais de um mês, até eles conseguirem capturar Antônio Conselheiro. Utilizaram até canhões para derrubar a cidade. A cidade foi totalmente destruída. E Antônio Conselheiro foi degolado e serviu de exemplo para mostrar que ninguém podia lutar contra a República. Só que muitos jornalistas viajaram. Um deles, Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões, um dos maiores livros do Brasil, para narrar esse acontecimento, deixou claro que não era um movimento contra a República. Era um movimento messianista, que tinha um líder religioso, mas simplesmente queria o quê? Só queria ter acesso à terra. Só queria ter um lote para que as pessoas pudessem viver. Mas simplesmente eles foram dizimados. Mais de 15 mil mortos. Tanto do lado do governo, como também da população de Canudos. A cidade foi totalmente destruída. Hoje, fizeram uma barragem em volta de Canudos que a vida acabou ficando submersa. Não existe mais. Mas tem várias cidades que ganharam nome em homenagem a Canudos, a Euclides da Cunha, no interior da Bahia, em homenagem a esse grande conflito. Em Santa Catarina, a revolta foi muito parecida, porque uma empresa americana queria construir uma estrada de ferro que cortasse Santa Catarina e Paraná. Por causa da produção de café, entre outros produtos, era necessário passar essa estrada de ferro. Mas uma região chamada de Contestado, onde haviam muitos camponeses vivendo de forma ilegal. Um líder religioso chamado José Maria, ele simplesmente tentou unir esse povo e não deixar a construção dessa estrada de ferro. O governo também teve que intervir, foi a primeira vez que utilizaram aviões para destruir a vila de Contestado, capturar o monge José Maria, e ele foi preso, e assim acabou a rebelião. A questão do cangaço é muito importante ser interpretada e entendida. O cangaço não foi uma rebelião que nem essas 4 que eu mostrei anteriormente. O cangaço foi um movimento que durou mais de 2 décadas, onde o grande líder do cangaço, Lampião, ele se uniu com um grupo simplesmente criticando a questão social no interior do Nordeste, onde os coronéis controlavam os votos. Os coronéis viviam dessa forma, com dinheiro através que recebiam do governo e controlar o voto, e viviam totalmente diferente, de uma desigualdade social muito grande. Esse grupo, liderado por Lampião, simplesmente falou: não, nós temos que acabar então com isso. A gente tem que mostrar para o povo que simplesmente não existe essa desigualdade social. Temos que acabar. Mas, professor, o grupo de Lampião não eram bandidos? Sim. O grupo de Lampião, ele invadia as cidades, invadia as casas dos ricos, invadia até igrejas e assaltavam e roubavam. E muitas vezes, quando não achavam a casa desses coronéis, assaltavam qualquer residência próxima da cidade. Então, o cangaço, gente, ele era muito mal visto no Nordeste. Por quê? Porque eles eram bandidos que invadiam vários municípios para assaltarem. O que acontece é que um jornalista americano, ou quer dizer, alemão, visitou, conseguiu entrevistar Lampião e criou o mito de que eles faziam uma luta social contra os ricos da cidade, como se fosse um Robin Hood no meio do sertão do Brasil. E daí, hoje muita gente pega o mito de Lampião e fala que ele foi um cara que lutou contra os ricos. Mas, na verdade, eles eram bandidos e assassinos, que mataram muita gente. E ficou por mais de 2 décadas assaltando, e assim o governo mandando tropas, soldados, até conseguir encontrar o Lampião, onde ele foi degolado e sua cabeça foi exposta como fosse um troféu.
onde conseguiram acabar com esse grupo de banditismo. Então, gente, nós vimos que o Brasil, tanto a questão do contestado, do cangaço e dos coronéis, nós tivemos umas grandes rebeliões e até um movimento de bandidos por uma questão de quê? Da terra, pelo uso da terra, pelo controle da terra. A desigualdade no Brasil era muito forte, era muito grande. Muitos camponeses pobres não tinham acesso à terra. Por isso que acabou estourando. Por isso que acabou estourando esses grandes movimentos rebeldes de contestação e por uma necessidade de ter acesso à terra. O movimento mesmo, assim, por uma questão de distribuição de terra, só vai existir com base legal no governo a partir dos anos 70. E nos anos 90, aí sim o governo cria instituições para poder fazer distribuição de terras para camponeses mais pobres. Teve a questão também, para finalizar esse capítulo, a questão da Semana da Arte Moderna, que foi um movimento de intelectuais para simplesmente trazer a arte brasileira e mostrar para o mundo. Eles criticavam muito que os intelectuais, a elite brasileira, só consumia arte estrangeira. Por que não consumir a arte nacional? Então, pessoas como Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, entre outros, criaram uma semana para apresentar a arte tipicamente brasileira. Quadros, pinturas, livros. Isso ganhou o nome de Semana da Arte Moderna de 1920, em São Paulo. E esse movimento ficou muito forte e marcado para mostrar a riqueza da cultura brasileira. Então, gente, para a gente finalizar esse capítulo, vou pegar aqui algumas questões do livro para a gente poder debater. Por lá, a passagem da monarquia para a república foi marcada por rupturas e permanências. Explique. O que acontece? Nós tivemos uma grande ruptura, que foi o fim do Império e o início da República, um novo sistema político, mas a permanência, que você ainda tem a população pobre sem acesso à terra, os negros que eram libertos, desempregados, e você vê alguns fazendeiros utilizando de estratégias para trazer imigrantes, mas alguns diziam que os imigrantes deveriam pagar a sua viagem e assim continuavam tendo que ter mão de obra sem nenhum tipo de gasto, de remuneração. Então o Brasil continuou muito desigual. A população pobre sem acesso à terra, a população pobre sem acesso ao voto e somente uma elite controlando a política. Então você teve rupturas no sistema político, mas a permanência da desigualdade social e da maioria da população sem acesso à política e sem acesso à terra. 2. Qual é a composição do grupo de funcionários dessas fábricas? A questão das primeiras fábricas brasileiras, com os imigrantes europeus, com suas famílias, homens, mulheres e crianças, começar a trabalhar e criar os primeiros movimentos sindicais e grevistas contra os abusos e o excesso de trabalho. 3. Quais foram as consequências das reformas urbanas do Rio de Janeiro? A famosa revolta da vacina. Quando Pereira Passos tentou modernizar a cidade, acabou estourando a revolta da vacina, para acabar também com as doenças. A população, induzida pela oposição, por fake news da época, simplesmente brigou contra enfermeiros que estavam tentando vacinar a população. Então foi a grande revolta da vacina. Descreva os movimentos messiânicos e suas consequências. Foram 2. Contestado, temos aqui, contestado, em Santa Catarina e no Paraná, com Zé Maria, e Canudos, na Bahia, com Antônio Conselheiro. Opa. Esses dois movimentos questionavam a questão da má distribuição de terras e tinham líderes religiosos, mas no caso Zé Maria, porque uma empresa americana queria construir uma ferrovia que passava pela região do contestado, acabou criando uma grande revolta popular, que o governo teve que utilizar até aviões para acabar com a revolta, e Canudos, que eles criaram a vila de Canudos, e criaram um mito de que eles queriam derrubar a república, e o governo mandou suas tropas para poder derrubar
e matar Antônio Conselheiro. Então, gente, esse aqui foi um resumão desse capítulo sobre as grandes rebeliões republicanas e também da situação da população, principalmente nas grandes cidades do Rio de Janeiro. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, gente.